Você gostaria de assistir a filmes inéditos e premiados internacionalmente no Festival do Rio? Neste ano você tem a oportunidade de acompanhar um dos festivais de cinema mais importantes do Brasil. Isso porque o Festival do Rio ocorre de forma totalmente online e em parceria com uma plataforma que você já conhece, o Telecine. Isso mesmo, do dia 17 até o dia 31 de julho, 15 filmes inéditos e exclusivos poderão ser vistos no Telecine, sendo que todos eles foram definidos por uma curadoria especial. A cada novo dia, um filme diferente vai ficar disponível por 24 horas para que você assista no melhor horário para você. Filmes que já passaram nos grandes festivais como Cannes, Berlim e Veneza, agora vão estar a um clique de distância de você. Entre eles estão os indicados ao Oscar Quo Vadis, Aida, Bela Vingança e Druk, Mais Uma Rodada. Mas também tem o drama Dias Melhores, de Hong Kong, Verão de 85, filme de temática LGBTQ e direção do premiado François Ozon, o realismo fantástico de Noite de Reis, filme da Costa do Marfim, e muito mais. Aproveite essa oportunidade e veja filmes incríveis sem sair de casa. Afinal, se não tem como ir ao Festival do Rio, o Festival do Rio vai até você, não importa a cidade ou o estado que você está. É só acessar o link na postagem deste episódio e começar a assinar o Telecine. Fazendo isso, você ganha 30 dias grátis na plataforma. Se você já tem o Telecine na sua TV por assinatura, é só ir lá no aplicativo e acessar com a sua conta que você não paga nada mais por isso. Festival do Rio é para todo mundo e é no Telecine. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 423. Eu sou Rafael Arinelli e procuro um momento que dure uma vida. E eu sou a Tamires Viana e eu só quero ser vacinada, gente. Boa. Muito mais. É isso aí. Tá chegando. Tá chegando, falta pouco. Eu sou o Daniel Cury e a gente queria fazer assim um papo leve. Aí depois que a gente selecionou o tema, eu vi que ele não vai ser muito leve, mas tudo bem, espero que vocês gostem. Pois é. Fazer um papinho leve, falar de gente que morreu, muito leve. Bem tranquilo, Bem tranquilo, pois é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui nesse podcast Cinemação 423 para bater um papo, né, justamente sobre os artistas que nós perdemos cedo, né? Afinal de contas, a gente teve agora recentemente, né, a perda, por exemplo, do Paulo Gustavo, que nos deixou tão novo, e isso nos fez refletir justamente sobre esses artistas que às vezes estão começando uma carreira ou estão no auge da sua carreira e de repente eles nos deixam e a gente fica meio, caraca, e agora? Como é que fica e tal? Então vamos relembrar algumas dessas pessoas que foram, vamos discutir um pouco sobre isso, né, esse simbolismo e tudo mais, e para bater esse papo aqui a gente trouxe a nossa querida Tami, né, que veio lá do Cineclick, já foi mencionada aqui recentemente, quando a gente falou lá sobre as gerações, né? Falando sobre como as gerações consomem conteúdo e tudo mais. E a Tami teve uma participação indireta, porque indicou uma das convidadas. E aí agora ela vem aqui presencialmente. Então, muito obrigado, Tami, pela sua presença aqui com a gente. Queria que você falasse. Você tá lá no Cineclick, o que você faz lá? Isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu já sei que eu sou de casa. Você vê que vocês já falam de mim sem eu estar aqui, entendeu? É uma presença constante. Mas é isso, mais uma vez obrigada, é muito bom estar aqui. E eu tô lá no Cineclick, gente, todo dia, toda hora, dando notícias de cinema, notícias de série, enfim, tudo voltado a esse universo que a gente ama falar. Então vocês me encontram lá, mais pra frente ali no finalzinho eu dou o endereço do site, mas é isso, é lá que vocês me encontram. É isso aí. Bom, hoje o papo, né, como o Dani falou, vai ser um papo
leve, é mais ou menos. Mais ou menos. Começa leve, piora. Pois é, mas vale a pena, né? Vale a pena vocês ficarem aí com a gente. Fica aí o convite, né? Pra se de repente a gente não tem uma lista aqui nem nada, mas de repente se você quiser mandar, né? Contribuir com o conteúdo aqui, quiser mandar também quem que são as pessoas que você lembra, que te marcaram e tudo mais, você manda seu comentário aqui pra gente. Então vamos bater esse papo aqui sobre esses artistas que nos deixaram, artistas que marcaram uma época. Vamos bater esse papo, mas logo depois do Panorama. Panorama. Dani, será que esse é aquele episódio em que a gente pede para as pessoas deixarem a caixinha de lenço do lado, assim, enquanto ouvem? Olha, não sei se lenço, talvez um café para dar uma animada. Pois é. É aquele papo que se faz necessário, né? Afinal de contas, é importante também a gente trazer, né? Memórias, trazer essas lembranças, assim, né? De tudo que aconteceu na história, assim, pra gente... É uma maneira de homenagearmos também, né? As pessoas que se foram, né? Cedo, tarde, enfim, né? E de debater os assuntos que estão ao redor, né? Dessas questões aí. A gente vai conversar sobre isso. Acho que vai ser bem legal. Então, você que tá aí, que tá ouvindo a gente, lembre-se, né, que o podcast do Cinemação, ele está disponível no nosso site, o cinemação.com. Lá dentro do cinemação.com você encontra, além do nosso podcast, né, tem notícia, trailers, críticas, análises, dicas, explicação de tudo que envolve o audiovisual e o cinema. Tem muita coisa nova lá que saiu durante a semana, vale a pena você dar uma chegadinha lá para ver que tem muita coisa bacana realmente para ouvir e para ler. Para acompanhar o nosso podcast, você pode adicionar na sua plataforma de áudio preferida, mas fica a dica para você nos seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver episódio novo e aí você não perde nenhum. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de mandar seu comentário para o nosso e-mail contato@cinemação.com ou no post desse podcast. Você vai encontrar lá um espaço de comentários que você pode ir lá colocar ou ainda avaliar, né, o comentário dos outros colocando uma setinha para cima ou para baixo. É com o seu feedback que a gente consegue saber se a gente está fazendo um conteúdo legal, né, de qualidade e tudo mais. Então por isso que o comentário é tão importante. Por fim, mas não menos importante, fica aqui o convite para você apoiar o Cinemação como um todo. Para isso, você pode acessar o cinemação.com/contribua e lá você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Lá você também vai poder ver, né, quais são os próximos passos que a gente quer dar, quais são os nossos objetivos com tudo que a gente arrecadar dessa contribuição. Para contribuir com o Cinemação de forma unitária, nós oferecemos também o Pix do Cinemação, que é o nosso e-mail, né? O contato@cinemação.com. Lá no Pix você coloca o e-mail, vai aparecer o meu nome e é só você fazer a doação que você julgar necessária. Vale ressaltar que toda contribuição é uma forma de incentivar e manter esse conteúdo ativo. Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere sempre apoiar. E hoje eu vou aqui ler 3 comentários, nada menos do que 3 comentários dessa vez, porque chegou bastante coisa legal e eu queria dar uma passada por eles pra gente valorizar esses comentários aqui. O primeiro é o da Kátia Barga, que é nossa madrinha, né? Ela é nossa patroa, ela colabora com o Cinemação, e ela comentou lá no 420 que a gente falou sobre o consumo de filmes dos millennials e da geração Z. E ela comentou o seguinte, ela falou assim: ótimo timing desse papo, e como boa integrante da geração X, além de demorar pacas para entender do que se tratava a conversa de cringe nas redes sociais, depois eu fiquei só o Michael Jackson, comendo pipoca e me divertindo com o debate
das gerações. E aí ela comenta que é uma coisa que é interessante de observar é como mudou a maneira de consumir o conteúdo. Então ela fala assim, no meu tempo, a gente não tinha nem a abundância, nem a disponibilidade de conteúdos que o Z e a Alpha, né, a geração Alpha mais nova, tem hoje. Eu fico imaginando como isso vai ser diferente para a geração que tem tudo ao toque de um dedo no seu tempo, sem ter que estar sujeito a tanta espera. Certamente diferenças aparecerão. E espero que elas sejam, em especial, a de não se deixar tutelar pelo que lhe é imposto e oferecido sem escolhas. Achei muito bacana o comentário da Kátia. Teve também o comentário do Matheus Cruz no último podcast, 422, sobre profissão exibidor. E ele colocou assim, ó, que episódio incrível. O Paulo me fez lembrar do cinema de calçada que eu frequentava quando era criança e adolescente. E em algum momento ele passou a me deixar entrar nos filmes sem pagar. Minha cidade é pequena e sempre teve só um cinema. Então, quando fã de carteirinha, em algum momento, ele, acho que o dono do cinema, né, achou que eu podia entrar de graça. Que saudade. Ou será que foi ele, o Paulo? Então, acho que não, acho que ele falou da cidade dele. Não foi. E teve o comentário também do Thiago Alves, também no Profissão Exibidor. Ele fez um comentário bem legal sobre a história dele, né, na cidade de Guarulhos, mas ele colocou assim, ó, entrevista excelente com o Paulo, não só para conhecer mais detalhes sobre o profissional exibidor, mas acabou sendo uma aula sobre como funcionam os bastidores, a parte mais empresarial mesmo dos cinemas. E aí ele comenta, né, da dificuldade de ver filmes diferentes na cidade dele e falou assim, mas agora, depois dessa entrevista, tudo ficou mais claro e a gente deixa de olhar só com os olhos românticos de amantes de bons filmes e passa a entender também da parte que precisa monetizar para sustentar o negócio. Parabéns por mais um excelente bate-papo e muito obrigado pela atenção ao meu comentário anterior, né, que a gente já tinha lido aqui dele. Boa semana a todos e escutem o episódio dessa semana, fundamental para amantes de cinema. Então ele ainda reforçou para as pessoas ouvirem o 422. Se você não ouviu, vai lá e ouve. Pra gente começar esse papo aqui, eu primeiro queria estabelecer com vocês, né, porque a gente fala sobre artistas que nos deixam cedo. A gente tá falando de idade ou a gente tá falando de idade artística? Porque eu acho que tem uma diferença, né, muito grande aí. Vocês sabem que a primeira coisa que eu tava pensando, logo que a gente tava pensando no tema, por exemplo, foi que recentemente a gente gravou um podcast sobre O Silêncio dos Inocentes, que tem ali o Anthony Hopkins novinho e tal, né? E aí a gente vê ele agora ganhando um Oscar, tipo, já idoso, né? 30 e tantos anos e tal. E aí eu falei assim, caraca, se a gente tivesse perdido o Anthony Hopkins, tipo, lá quando ele fez Silêncio dos Inocentes, por exemplo, a gente não teria visto esse ator agora. E talvez essa idade que ele está agora, talvez seja uma das melhores idades dele, assim, em termos de atuação, porque ele tá maduro e tudo mais. Então, assim, se ele morresse, tipo, agora alguns anos e a gente não pudesse vê-lo, né, num papel pesado e tudo mais, como ele acabou de fazer, será que ele não estaria nos deixando cedo, mesmo estando com uma idade física mais avançada, sabe? Será que o auge da carreira pode dizer exatamente, assim, o que é cedo, o que não é, entendeu? Eu acho que, assim, também a gente não saberia, né? Não saberia. A gente não teria como saber, porque, né? Então eu acho que, assim, o cedo, claro que tem muita lista de gente que faleceu com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Eu acho que até uns 40 e tantos anos ainda é muito cedo, né? Então é meio que uma faixa aí que você sente que a pessoa com certeza teria contribuído mais, ou que a gente teria visto mais coisas, né, do artista em geral. Mas eu acho que é mais de idade no sentido de que numa certa idade você ainda viu que você não viu tudo que a pessoa podia fazer, né, em carreira. Pessoas que morrem com uma idade um pouco mais avançada, mesmo que, sei lá, se qualquer pessoa, né, venha falecer com
sei lá, 60 e poucos anos, até 70. Hoje eu já acho meio cedo, sabe? Cedo, né? Porque hoje em dia a gente tem vivido mais, graças a Deus. Espero que mais gente viva mais ainda. Mas assim, tem um limite, sabe? Entre daí, porque um artista morre numa certa idade um pouco mais avançada, você entende que você viu uma boa carreira, você viu papéis legais, você viu um trabalho bacana, mesmo que você fique triste que poderia ter visto mais e tal. Eu acho também que tem a questão do auge da carreira, né? Acho que quando a gente fala de pessoas muito novas é porque tem aquele auge ali. O Paulo Gustavo, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais aqui, eu acho que era naquele momento que ele estava ali com muitos planos, muitos projetos, então acho que parece que a gente sente um pouco mais, né? Fica devendo uma coisa pra gente, assim, sabe? Ele ficou devendo muito pro nosso cinema, ficou devendo muito pro nosso entretenimento. Então, eu acho que tem um pouco dessa diferença, assim, sabe? Dessa falta, né? E tem um lance, né, também, que é tipo assim, o cara morre e aí passa um tempo, começa a sair aquelas notícias do tipo, ele estava pensando agora em ir pro drama, ele ia largar o humor e tal. Aí você começa a falar, caraca, ele tinha planos, ele tinha outras coisas que ele ia fazer, a gente nunca vai poder ver isso, sabe? Assim. Então acho que é um pouco dessa falta mesmo, né? A gente, claro, fica muito triste com uma partida, ainda mais, enfim, falando dele aqui especificamente, uma partida que poderia ter sido evitada, e ainda mais por isso, né? Tanta coisa que a gente queria ver e a gente não vai ver, porque foram planos, enfim, que ficaram aí, né? Então acho que por isso que a gente sente tanto quando a gente fala de pessoas que foram muito cedo, sabe? Sim. É exatamente por esses planos que a gente não vai ver, que a pessoa não teve o poder, não teve a chance de realizar, né? Mas ao mesmo tempo tem algumas, quando a gente fala de artistas, né, assim, tem algumas carreiras que são muito loucos de ver como uma pessoa, tipo, ganhou uma importância grande pra caramba, se destacou pra caramba com uma idade super jovem, assim. Sim. Tem alguns artistas que você fala, cara, com 20 e poucos anos a pessoa já tava bombando, e não só do sentido de ser uma celebridade, mas de ser bom, né? O que fazia, né? Porque tem pessoas que são celebridades por outros motivos, mas acho que todo mundo que a gente vai lembrar aqui vai ser gente que ficou muito famoso e você sabe que, cara, se tivesse vivido mais um tempo, teria feito muita coisa massa, assim, né? Sim, exato, sem dúvida. E aí eu queria até trazer alguns exemplos aqui para vocês de pessoas que eu estava pensando, né? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês me falarem, porque eu tenho um sentimento que, para mim, todas essas pessoas que eu vou falar, elas foram embora muito cedo, sabe? Porque eu queria ter visto mais, queria ter presenciado algumas e tal. Então, por exemplo, eu recentemente mencionei aqui no podcast o Grande Otelo, por exemplo. O Grande Otelo, ele faleceu em 93 e ele tinha 78 anos. Mas já era considerado, inclusive, na sua época, um dos grandes atores que a gente teve e tal. E ele era um cara muito, né, vivido na parte de teatro, fez muito cinema também. Ele ficou muito conhecido pelas suas marcas em comédia, né, fazendo a escolinha do Professor Raimundo e tal. Mas ele também ficou muito conhecido por Macunaíma, né, que ele fez, e assim, acho que talvez tenha sido o filme que meio que carimbou ali que ele era esse grande ator e tudo mais. Mas é um cara que vai embora em um momento assim, que ele já não, sabe, já não tem dinheiro, já tá numa parte que ele tá tentando se reinventar e tal. Ele tava fazendo muitas palestras, tentando engatar novos filmes e tal, e aí o cara vai embora com 78 anos, por exemplo, sabe? É uma idade mais avançada, mas tipo, putz, sabe quando parece que ele poderia ter dado um pouco mais pra gente? E aí, em outro ponto, em outro lugar, né, nesse pensamento, um outro ator que sempre me fez lamentar muito, assim, a sua partida e tal, foi o Robin Williams, por exemplo, que foi embora com 63 anos, que é mais novo ainda que o Grande Otelo, né? Então, pra mim, por exemplo, só aqui eu tô dando 2 exemplos de 2 atores que eu sinto isso, sabe? Que tipo, caraca, eles poderiam ter feito mais, eles poderiam ter entregado outras coisas e tal. Um foi embora, né, por fruto ali de problemas de saúde e tal. No caso do Robin Williams, se suicidou. Então, sabe, o que é isso, sabe? Como que a gente poderia ter aproveitado mais essa galera, entendeu? E tem essa coisa, né, porque tipo, você citou o Grande Otelo e tal, é uma idade um pouco mais avançada, pra época ainda, sei lá, era uma idade que muita gente devia falecer nessa faixa, e era
a questão das épocas também, mas no caso do Robin Williams, assim como em vários, né, alguns artistas que dá pra gente pensar, tem essa questão, né, do suicídio que acho que entra muito, porque acho que a realidade de muitos artistas leva, né, em alguns casos, dependendo da história da pessoa, a esses quadros de depressão ou de não saber lidar com a fama e tal, que leva pro suicídio. E aí que entra também, ou você fica mais... Acho que tudo que é, sabe assim, tipo, é diferente uma pessoa chegar numa certa idade, ter uma doença e tudo mais, e acabar sendo... É diferente de uma pessoa que se vai, de repente, quando não deveria ir, entendeu? Então, no caso do Paulo Gustavo, por exemplo, tem toda a questão da pandemia. Você fala, poxa, né, se tivesse tido uma vacina antes, se tivesse tido mais controle no Brasil, a gente não teria tido essa perda. Então, dá esse sentimento mais chato, né, mais negativo, assim como com casos de pessoas que se suicidam, e tem várias histórias também de Hollywood, né, principalmente de atores que você fica na dúvida, sabe, se foi um suicídio ou não, se foi uma coisa que a pessoa quis ou não, foi um acidente, um excesso, né, de uma overdose e tudo mais. Então é meio, enfim, tem umas dúvidas que dá pra pairar, assim, e que deixa a gente ainda mais chateado por isso. Tipo, é jovem e ainda se foi por uma coisa que era totalmente como tinha como prevenir, né? Tipo, tem como você combater, sei lá, sabe, ter mais acesso a questões de saúde mental pros atores, etc, né? Essas coisas. E eu acho também que a questão da idade, eu acho que como, não só falando assim de artistas, mas eu acho que na vida no geral, parece que a gente aceita melhor, né? Do que de repente um suicídio ou uma overdose, porque eu tenho a impressão de que é uma ruptura da vida, assim, né? É realmente um fio cortado. E eu acho que quando a gente vê algum ator que tá doente, algum ator que tá sofrendo, a gente tende a criar um pouco de... Não sei, mas parece que a gente se convence um pouco mais quando essa pessoa vai embora, sabe? Assim. E a questão do suicídio, não. A questão da overdose, enfim, qualquer coisa parecida com isso, assim, é um pouco mais assustador. Eu acho que pega a gente muito de surpresa, né? Então fala, poxa, isso realmente... Foi até o que o Dani falou, isso poderia talvez ter sido evitado, sabe? Então acho que isso choca um pouco mais a gente, assim. Tem uma outra coisa que eu tava pensando enquanto vocês estavam falando, que é o seguinte, além dessa questão da maneira como a pessoa morre, né? Vocês acham que de alguma forma o fato dessas pessoas que a gente tá lembrando aqui hoje e tal, o fato delas trabalharem com arte, por exemplo, potencializa o sofrimento porque tornam essas pessoas mais próximas da gente? Eu gosto de lembrar sempre a frase, né, que a Denise Fraga falou aqui pra gente, que é: quem gosta de arte, no mínimo, sofre mais bonito, né? E eu acho essa frase sensacional. E aí, a sensação que eu tenho é essa, porque, por exemplo, uma outra morte que chamou muito a atenção, principalmente porque a gente estava no começo da pandemia, né, estávamos sentindo muito, assim, ainda estamos sentindo, né, mas infelizmente a gente vai normatizando, né, essas questões dos números e tal, mas assim, a morte, por exemplo, do Chadwick Boseman, que acabou morrendo por outro motivo, né, que não o coronavírus e tal, era um câncer que ele tinha, mas eu acho que foi uma das mortes mais sentidas, assim, né, próximo a um Oscar, um cara que tinha vindo de atuações maravilhosas, daí a gente fica sabendo que ele estava lutando contra isso há muito tempo e que ele já tinha gravado filmes, né, em meio a sessões de quimioterapia e tal. E aí eu acho que foi uma morte que assim, chocou, né, muitas pessoas, por ser um cara muito novo e tal, muito talentoso, que eu acho que ele se equipara ali, mal dizendo, assim, ao que aconteceu com o Paulo Gustavo, né, que foi também uma partida meio abrupta, assim, né, que ninguém esperava e tal. Mas será que essa galera que trabalha com arte, que faz essas coisas que emocionam a gente e tal, de alguma maneira potencializa o sofrimento que se a gente como público sente, sabe? Eu acho que sim, cara. Eu acho porque é isso que você falou, a gente sente como se fosse alguém da família, alguém próximo, porque a gente acompanha o trabalho dessas pessoas, né? Então a gente tá ali, essas pessoas criam, elas são simpáticas, elas são criativas, então acho que tudo que essas pessoas criam se aproxima muito da gente, né? E assim, tanto a obra quanto o criador, assim, né? E você deu um exemplo muito bom do Chadwick, porque foi uma das mortes que eu mais senti, assim, eu realmente não esperava, ninguém esperava, né? E eu lembro de dar notícia, assim, chorando. Eu fiquei
acho que tão tocada pela situação e por... A gente também não sabia que ele estava doente, então, de novo, entra essa coisa muito abrupta, como você falou, né? Então, assim, foi um choque. E eu lembro de sentir muito, sabe? Não sendo nem um pouco fã, assim, de super-herói, mas eu acho que o que ele deixou foi muito maior do que só esse legado, assim, né? Então, acho que foi um choque e eu lembro de ficar, assim, sem acreditar e, ao mesmo tempo, muito emocionada e pensando exatamente nessa coisa de, cara, ele tinha tanta coisa pra trazer, né? Ele tinha tanto projeto, era um cara super novo, super no auge, assim. Então, eu acho que realmente essa coisa da fama e essa aproximação que tem com o público, assim, com certeza traz muita comoção mesmo, sabe? Uhum. E tem uns artistas que... É a questão da grandiosidade que o artista conseguiu, né? Então, no caso do Chadwick, acho que do Heath Ledger dá pra gente citar, né, parecido em termos do impacto que causa, de como as pessoas ficaram chocadas. Porque tava no auge, realmente isso que a gente fala, num auge de sucesso, todo mundo conhecia, todo mundo tinha visto o filme, todo mundo tava admirando a atuação e tal. Tem alguns artistas que talvez nem entrem na lista, que são, às vezes, estavam no começo de carreira, ainda não estavam tão conhecidos, e que a gente acaba não lembrando, né, enfim, porque o destaque vem muito disso, né, da pessoa estar naquele momento, assim. Mas, por exemplo, eu lembrei agora do Anton Yelchin, que é um ator que morreu super novo, ele foi em 2016 que ele morreu, um acidente super... assim, absurdo até, né? Ele morreu com 27 anos. Ele tava, ele foi atropelado pelo próprio carro numa rampa da garagem da casa dele, né? Inclusive tem uma mulher que foi professora minha de matemática na escola que morreu desse mesmo jeito aqui na minha cidade. Mas ele é um cara, enfim, questão da atuação. Ele tinha um destaque bacana, ele era um bom ator, mas claro, acho que todo mundo ficou triste, mas, enfim, não tava num auge absurdo. Mas ao mesmo tempo eu lembro de ler, quando ele morreu, balanço sobre o quanto ele era um cara que sabia escolher muito bem os projetos, sabe? Ele tá em filmes muito bons, alguns mais famosinhos, tipo o próprio Star Trek, né? Ele era o Chekhov, que é um personagem super famoso do Star Trek de antes até, ele era o novo Chekhov, mas ele escolhia bons filmes, sabe? Assim, filmes de boa qualidade, roteiros muito bons, então ele era um cara que tinha um potencial bem grande, assim, e veio a falecer muito jovem, mas eu entendo quem disse assim, não, mas ele não estava no mesmo auge do Heath Ledger ou do Chadwick, por exemplo, que estavam talvez num nível de reconhecimento e de conhecimento das pessoas maior, né? Você até agora mencionou justamente o Heath Ledger. Pra mim, ele apareceu assim, o choque com a morte dele foi muito parecido com o do Robin Williams, sabe? Que também é o lance do suicídio e tal. Então, de novo, sabe? Essa questão de você, ser pego totalmente surpresa com aquilo. Sim. Até porque a questão do suicídio revela, principalmente para figuras públicas, revela pros espectadores essa face do artista que a gente não vê, né? Tipo assim, o Robin Williams. O Robin Williams era um cara que fazia a gente rir. Como assim? Esse cara era depressivo. Não faz sentido isso, sabe? E geralmente é muito comum, né, que isso aconteça. Né? Dizem que no humor existe um drama, assim, uma tristeza por trás dos humoristas, né? E é uma coisa que realmente a gente não enxerga. Não tem nem como a gente imaginar, né, que isso poderia acontecer, assim. E a gente falando um pouquinho dessa coisa meio misteriosa aqui, de mortes um pouco trágicas, me veio na cabeça a Brittany Murphy também, né? Que teve uma morte que ninguém explica, assim. Acho que foi em 2009, se não me engano, que ela faleceu. E até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu, assim, né? E eu lembro também de ficar bem chocada com essa morte. A mãe dela, né, tem feito um trabalho de investigativo porque ela acha que tem algo muito errado por trás da morte dela. Exato, porque foi alegado, acho que, pneumonia, e o marido morreu alguns meses depois da mesma coisa, né? Então falaram que poderia ser algum produto, alguma coisa que tinha dentro do apartamento, um componente químico, mas ninguém chega a nenhuma conclusão, assim, e continua esse mistério, né? Que a gente não sabe o que aconteceu, assim. Sim. Não, se bem que mas o próprio Heath Ledger também, vocês comentaram a questão do suicídio, mas acho que também não está comprovado, né? Ele pode muito bem ter tomado vários medicamentos que ele precisava tomar,
sem necessariamente essa intenção. Não, acho que não é também confirmado, sabe, que ele quis se suicidar. Talvez ele estivesse só tomando vários medicamentos que combinaram de uma forma meio errada, né? Assim. É que assim, se o cara se suicida, como no caso do Robin Williams, ele deixou uma carta, né? Então tá configurado o suicídio ali. Tipo, ele anunciou em carta que ele tava deixando essa vida, né? Então, isso que eu tô falando, tem essas comprovações. Tanto que tem, enfim, já trazendo outro caso de mais tempos atrás, o da Marilyn Monroe, né? Foi entendido que ela tentou se matar porque ela tinha tomado uma quantidade muito grande de medicamentos e tal, de comprimidos, que fizeram com que se chegasse à conclusão, tipo, ninguém chega neste nível sem realmente querer tomar essa quantidade, né, querer tirar a própria vida e tal. O que eu entendo do que eu li do Heath Ledger, não se tem essa noção. Pode ser que tenha sido só uma combinação errada de medicamentos. Que é a mesma coisa, até parecida com a Amy Winehouse, assim, né? Puxando um pouquinho agora pra música, assim. Sim. E ela ficou num período muito grande de abstinência do álcool, e aí ela tomou uma quantidade excessiva, talvez naquela fissura de querer tomar o álcool por já ter problemas com isso, e aí, de repente, aconteceu, né? Pode não ter sido intencional, e só um acidente mesmo, uma overdose acidental, né? Como eles chamam. Sim. Não sei também se ela estava tomando algum medicamento, também não sei, né? Assim, teria que saber a informação, e às vezes eles nem divulgam, né? Mas às vezes é isso, é uma combinação e tal, e que tem muita relação, assim, né, querendo ou não, infelizmente, com esse mundo, né, da fama, do sucesso dos holofotes. Muita gente acaba se entregando para drogas em geral, né, desde o álcool, que é uma droga legal, até outras drogas ilegais e tal. E eu acho que é importante de se falar quando essas coisas acontecem, porque esse tipo de assunto precisa ser tratado. Acho que é uma das únicas formas de se combater, sabe, né? Quer dizer, que você só consegue reduzir índices de suicídio, por exemplo, falando para as pessoas, sabendo que ele existe, comentando a respeito, com cuidado, claro, não de qualquer maneira, mas eu acho que é importante falar sobre isso, né? E sobre casos de pessoas que têm índice de depressão muito grande e tudo mais, porque é falando sobre isso que você consegue resolver, refletir, transformar em tabu é a pior coisa que se faz com qualquer tema, né? Quando você quer mudar alguma realidade. Tem uma questão, né, que eu acho que às vezes a gente como público, consumidor, né, das obras, assim, e tal, eu acho que a gente acaba pensando pouco, né, e aí depois a gente vai ver como que essas coisas se constroem, né, ao longo do tempo, porque a Tami até comentou agora sobre a questão da Amy, né, e no documentário a gente vê o quanto essas pessoas elas são expostas diariamente, né, e o quanto elas são cobradas também diariamente. Então é uma pressão assim física, emocional, mental muito grande, né? E aí o Dani bem lembrou agora da Marilyn Monroe também, que é um outro quadro assim pra gente lembrar, morreu com 36 anos e tal, mas a gente tem, por exemplo, o James Dean, né? James Dean morreu com 24 anos, cara, em 55. Era um cara que hoje você pega e fala assim, pô, 24 anos é um milênio, pô. É um milênio, exatamente. O cara tava lá, começando a carreira e já era visto, né, como um grande ator, assim, um cara que ia muito longe na carreira, fazendo Juventude Transviada, né, Assim Caminha a Humanidade e tudo mais, mas era um cara, assim, muito jovem, e aí isso você volta, né, a se refletir, no caso, por exemplo, do Heath Ledger, que morreu com 28, e aí você vai vendo outros, né, a própria, no caso, por exemplo, da Sharon Tate, que morreu com 26 anos, mas morreu assassinada, né, são pessoas que a gente vê que elas, a linha comum delas é que são pessoas muito jovens, assim, com um peso enorme ali, né, de imagem, de responsabilidade, de opinião pública, mental, física, é uma pressão enorme, assim, e nem todo mundo tá preparado para reagir àquilo de uma forma saudável, né? Então você vai vendo como elas vão se comportando ao longo do tempo, e aí a morte acaba sendo essa consequência de tudo isso que vai se somatizando ali. Isso é interessante. Sim, eu acho que um pouco dessa questão do abuso do álcool, das drogas no geral, assim, também, eu acredito que seja uma forma que eles encontram de fugir um pouco dessa realidade, né?
Porque, como você falou, é uma pressão. Então, assim, tudo que eles fazem, tudo que eles falam, tudo é veiculado, tudo é exposto. Então, eu pelo menos pensando, puxando pela Amy de novo, assim, ela já era uma pessoa muito triste, né? Então, acho que toda vez que ela ia para a questão das drogas, do álcool, era uma forma de sair um pouco disso. Porque pensando que ela morreu com 27, assim, eu tenho 28, eu penso que eu não sei se eu aguentaria uma fama, eu não sei se eu aguentaria você fazer qualquer coisa, sair de casa, ter um bando de fotógrafo, ter pessoas te cobrando, você tem que estar bem de saúde, você tem que estar com a sua voz ok. Então eu acho que é uma realidade que para eles deve ser extremamente claustrofóbica, assim, sabe? Sufocante. Então eu penso que esse abuso é exatamente para fugir um pouco disso, né? Uhum. E muitos entram nisso exatamente por isso, sabe? Sim, mas eu tava pensando nisso, até quando eu tava vendo nomes de pessoas, eu tava pensando nessas questões, né? Tanto na música quanto na atuação, você tem muita gente assim, né? Tipo, viveu uma vida, se entregou, ou alguns, obviamente, ainda vivos, inclusive, mas se entregaram pra drogas ou qualquer coisa do tipo pra lidar com isso. Eu tava pensando, e aí queria até, se vocês acharem que eu tô sendo muito otimista, me falem. Mas eu acho que hoje em dia, se você pensar em pessoas extremamente famosas, né, grandes, sei lá, estrelas do pop, essas pessoas assim, eu tenho a impressão de que as coisas são mais profissionalizadas. Então, por estar tudo muito profissionalizado, ao mesmo tempo em que você tem talvez mais sucesso, de certa forma, ou mais acesso a isso, porque com rede social você aproxima todo mundo e tal, porque realmente essas pessoas, o lado ruim seria que elas estão muito próximas dos haters, vamos dizer assim, né? Porque você está na rede social, você está nisso. Mas eu acho que essa profissionalização cria uma barreira, sabe? Então eu fico pensando nessas, sei lá, a Taylor Swift ou a Olivia Rodrigo, que eu nem conheço direito, mas eu sei que ela é uma famosa, eu sei de nome. São pessoas, tipo, muito, muito famosas, que estão fazendo muito, muito sucesso, mas imagina o quanto de gente que tem, sabe, já com relações públicas, as equipes de preparação, as equipes que organizam e tudo mais, eu acho que elas são mais possíveis de blindar. E talvez, por conta da gente ter tido vários casos de pessoas que não deram conta, talvez essas pessoas já tenham uma noção melhor de que precisa ter um acompanhamento com um psicólogo, precisa manter a saúde mental em dia, vamos dizer assim, né? Qualidade. Então eu acho que eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que hoje em dia você tem menor possibilidade disso, porque você tem essa estrutura, tanto que a própria Amy Winehouse ainda estava ela fez muito sucesso, mas era num nível que não era, ela ainda não tinha essa equipe, sabe, do lado dela. Era ainda uma coisa no âmbito quase do Não, do imagina, Dani, sabe? tinha equipe, imagina, ela tava no auge da carreira dela. Mas era numa área, você entende? Tipo, ela não era uma cantora pop. Nossa. Entendeu? Ela não se apresentava no estádio que nem a Beyoncé. Ela se apresentava nas casas da música dela, do rock, do jazz e tudo mais. Então é um outro... Você entende? É um outro nicho. Aí ela não tinha uma estrutura. Tô falando de gente muito grande, sabe? Eu imagino que hoje você consiga criar uma estrutura grande, sabe? Pra grandes astros, assim. Até da atuação. Tipo, atores muito famosos, com certeza tem sabe assim, uma equipe que toma conta de uma forma que antes não se tinha tanto. Eu acho que já deve ter alguém meio que especializado, né, nisso, assim, desde que começa ali a estourar, eu acho que já deve ter alguém 100% focado em falar, olha, vai cuidar da sua saúde, você precisa fazer terapia, essa separação de vida. Porque um exemplo mais recente, assim, falando dessas cantoras mais pop, tem a Demi Lovato, né, a Demi Lovato até hoje luta pra ficar sóbria. Então ela tem dezenas, já teve overdose, parada cardíaca, enfim. Luta aí contra as drogas. Mas eu entendo um pouco disso que você falou, Dani, porque eu acho que deve existir sim. Por ter tantos exemplos aí no passado, eu acho que qualquer dessas artistas que estouram hoje em dia devem, com certeza, ter algum acompanhamento muito mais em cima delas, assim, sabe? Pra conseguir conciliar, cara. Porque deve ser uma coisa maluca. Isso é insano. Sim. Insano. E até desses atores, assim, embora... Tipo assim, você tenta verificar o nível de profissionalismo que tem na carreira do Tom Holland, por exemplo. Sim, entendeu? Sim. É muito mais estruturado em termos de, com certeza, de equipe, de não sei o que, de viagem, de como ele cuida das coisas, do que era com o James Dean, por exemplo. Entendeu?
Ah, sim, Então, aí eu acho que você tem um exemplo melhor, porque, por exemplo, quando você fala da Amy Winehouse, que a gente tá falando de uma artista que tava no topo, assim, ela fazia show pelo mundo inteiro, ela veio pro Brasil, fez apresentação em estádio e tal, então ela tinha equipe, né, ela tinha essa equipe. O que eu acho que acontece muito é justamente esse amadurecimento, porque as pessoas, elas precisam amadurecer, né, muito rapidamente, assim, para lidar com tudo isso. Deixa eu trazer um exemplo pra cá, pro Brasil, que eu acho que é muito palpável e muito recente, que foi o que aconteceu recentemente com a Luísa Sonza, né, que foi massacrada nas redes sociais por conta do negócio lá de, sabe, se tinha traído, não tinha traído o Whindersson, depois, né, quando teve a tragédia lá com o filho do Whindersson, não sei o que, ela foi massacradíssima, entendeu? E é uma pessoa que tá rodeada por assessores, pela galera que tá ali representando ela e não sei o que e tal. E ela teve que se afastar de tudo isso, porque a pressão é muito grande, entendeu? Então eu acho que mesmo uma pessoa boa de relações públicas que afaste esse astro das redes sociais, por exemplo, que hoje são muito tóxicas, né? Nesse sentido, mesmo que essa pessoa consiga afastar o artista e tal, ele ainda vai sentindo, né? Ele vai sentindo, ele vai sabendo, ele precisa ser informado, né? Porque o cara também não pode nas redes sociais falar uma coisa e presencialmente faz outra e tal. Então, assim, ele tá ali dentro da máquina de relações públicas que tá acontecendo. Agora, realmente, assim, é um negócio que quando você pega a Marilyn Monroe, James Dean e tal, tipo de muitas décadas atrás, essa galera pavimentou um caminho duríssimo, sabe? Pra quando chegasse justamente as Luísa Sonzas, os Whindersson, sabe? Enfim, a galera mais nova agora, o Tom Holland e tal, essa galera tem um caminho mais pavimentado, mais, vamos dizer, mais massageado, assim, mas não deixa de ser um caminho duro, né? Não deixa de ser um caminho muito, de uma responsabilidade muito grande. E eu fico imaginando assim, a galera que às vezes tá no meio disso e que precisa ter esse amadurecimento, é um troço complicado, sabe? Eu às vezes me pego pensando assim, às vezes quando tem, sei lá, a gente publica alguma coisa no Cinemação que dá uma certa viralizada ali, sabe? Surgem críticas e tal, às vezes eu me pego pensando assim, caraca, ainda bem que a gente não atinge milhões e milhões de pessoas, porque eu não sei como eu lidaria, porque eu fico irritado, eu fico estressado às vezes com isso, entendeu? Eu acho que tem essa coisa que você falou das redes sociais, eu acho que essa blindagem precisa ser triplicada, não só com a gente falando dessa pressão da mídia, pressão da carreira e uso constante de drogas e tal, mas também por conta dessa retaliação que a internet tem, né? Essa virada. Então, assim, realmente esses novos artistas hoje precisam ter esse acompanhamento, porque, cara, o que acontece na internet, assim, é surreal. Você deu um ótimo exemplo da Luísa Sonza, porque era uma coisa que ela não estava mais envolvida ali, né, naquela tragédia do filho do Whindersson, ela não estava envolvida, sabe? E, assim, é uma pessoa que foi casada e separou, e a gente vê tantos casais casando e separando, e ninguém faz isso com uma pessoa anônima, né? Ninguém vai chegar lá e gritar e brigar e tal. Então, é um assunto que, de repente, dominou em cima de uma pessoa que não tinha nada a ver. Então, assim, como é que você se sente sendo tão, enfim, xingado, humilhado numa rede social por uma coisa que você não tem nada a ver, só porque você é famoso, assim? Então, é absurdo pensar nisso, gente. Acho que não tem saúde mental hoje que aguente esse tranco, assim, sabe? Sem acompanhamento, sem cuidado, porque é um absurdo. Mas é isso, mas tem muita, dependendo do nível do artista, sei lá, por exemplo, no caso da Luísa Sonza, eu entendo que ela pode ter tido condição de ter essa estrutura, mas não é incomum você ter uma pessoa que atinge um nível de sucesso, de fama, de seguidores, etc., em rede social muito grande, mas que ainda não tem grana para ter essa equipe toda, sabe? Então, tipo, se ela fosse, por exemplo, uma atriz fazendo novelas,
talvez ela não conseguisse ter uma equipe, sabe? Você entende? Tem um nível de quanto você consegue ter dessa estrutura, que dependendo do quanto a pessoa ganha e tal, fica uma disparidade entre esse nível de toxicidade que ela pode ter na rede social e tudo mais, e do tipo de suporte que ela vai ter, entendeu? Nem todo mundo consegue tudo de uma forma consegue essa mesma estrutura, né? Até se pegar justamente assim, ó, por exemplo, o exemplo que eu falei aqui da Sharon Tate, ela foi assassinada, mas ela foi assassinada porque ela era um símbolo, entendeu? Que o grupo lá dos seguidores do Charles Manson queriam atingir, tipo, ela foi uma carta marcada, apesar dela não ter absolutamente nada a ver com aquilo que os caras queriam, né? Então assim, eles pegam uma figura pública que vira esse símbolo e aí agridem essa pessoa e marcam essa pessoa, matam essa pessoa e tal, pra simbolizar uma coisa e no final das contas, sabe, não é isso, entendeu? Então, tipo, mesmo assim, mesmo a pessoa, tipo, sendo super nova como ela era, né, com 26 anos e tal, e falecer assim, acaba nos deixando de uma forma trágica por ser essa figura pública, né? Então isso é complicado. E até quando você tava falando, eu tava lembrando que essa galera, por exemplo, que entra no Big Brother, por exemplo, cara, essa galera entra e já tem assessor que antes, tipo, o cara foi aprovado pra entrar, já tem assessor falando, viu, vai e já deixa sua conta aqui comigo, entendeu? Sim. A imagem já tá sendo totalmente controlada com a pessoa dentro da casa. Né? Mas tirando os que ficam muito famosos, tem muita gente que sai do Big Brother e logo volta a ser um anônimo. E aí é aquilo, não é um anônimo, porque continua sendo uma celebridade ou subcelebridade, mas nem todo mundo consegue fazer a grana que hoje você vê, sei lá, o Gil, a Juliette, sei lá, fazendo. Aí que tá, isso que eu tô falando da estrutura, porque daí imagina você tá com não sei quantos milhões de seguidores, mas você não consegue necessariamente ganhar tanto dinheiro. Sim. Como é que você tem? Você não banca essa estrutura, entendeu? Esse assessor, alguém que vai cuidar da sua rede. Não banca. É você mesmo cuidando da sua rede. Aí você começa a receber hate, receber não sei o que, começa, sei lá, vem alguma bola de neve do tipo... Que sabe, que aquelas, né, coisas que acumulam. Aí, se a pessoa não estiver bem, estiver triste porque não consegue fazer sucesso, sabe? Esse tipo de coisa, meu filho, vem que, sabe, assim, a pessoa não dá conta e não tem essa estrutura pra ela. E também acho que é uma coisa meio repentina, né? Porque, por exemplo, a Juliette, assim, eu lembro que quando a gente estava acompanhando aqui de fora, ela alcançando 18, 19, 20 milhões de seguidores, eu lembro que eu cheguei a falar disso. Eu falei, gente, eu acho que ela vai ter que ter um acompanhamento na hora que ela sair do Big Brother, porque uma coisa é você tentar uma carreira e você gostar de cantar ou de atuar e você consolidar a sua carreira. Outra coisa é você ser uma pessoa anônima, que você entra num programa de TV e você sai de lá um fenômeno, porque ela saiu um fenômeno. Né? Então, assim, é da noite pro dia. Ela ficou 3 meses isolada, sem saber o que estava acontecendo aqui fora, e de repente ela saiu sendo uma das pessoas mais seguidas do Instagram. Então, assim, eu acho que essa, né, você, de repente, abrir uma porta e ter uma vida nova para você viver, assim. Então, como é que você consolida isso, sabe? Como é que você consegue assimilar a situação? Então, eu acho que, nesse caso do Big Brother, é uma coisa meio... que talvez a pessoa não planeje, né? Ela não entra ali planejando ser famosa, algumas. Mas eu acho que no caso dela foi, assim, a cara dela quando o Thiago Leifert falava dos seguidores, assim, é aquele impacto, aquele susto. É tipo, não é possível pessoas desse tamanho, sabe? Então acho que aí o acompanhamento tem que ser necessário, porque é uma vida que muda, né? Você não planejou aquilo. Nossa, e muda completamente, né? Porque você imagina, você passa a ter 2 milhões de pessoas te ouvindo. Tipo, cara, é uma responsabilidade. 2 milhões? Ela tá com 30 e poucos agora, eu acho. 30? Caraca! Ela saiu do Big Brother com 22 milhões, assim. A cara que ela faz, assim, você vê o choque nela, porque ela deve ter pensado assim, eu devo ter 1 milhão de seguidores, que já é uma coisa absurda. E aí você sai com 22 milhões, assim, deve ser uma vida completamente diferente, cara. Eu nem sei como é que deve estar a cabeça dela agora, ainda mais porque tá com fama, tá com documentário, tá fazendo publi, todas essas coisas.
Deve ser um susto. Assim, eu acho que ela tava, com certeza, ela tava, óbvio, você vai pro Big Brother querendo, né, ter alguma fama, mas com certeza ela não esperava tanto, e aí entra também isso, ela é ela acho que hoje, claro, tem com certeza uma boa estrutura, mas é diferente da estrutura ou da busca de carreira de alguém que tem uma profissão que seja, tipo assim, cantor, cantora, ator, sabe? Eu acho que tem uma diferença. Que a pessoa vai gradualmente ganhando, né? Conquistando esses seguidores e tal. E porque, assim, qualquer pessoa hoje, recentemente, que entre no Big Brother, a pessoa já entra, já tem um holofote grande. Principalmente agora que eles estão ainda fazendo essa mescla, né? Com youtubers e tal. Então, assim, a pessoa já entra. A galera de assessoria de imprensa, tem uma galera que às vezes entra e faz esse trabalho, tipo, sabe, nem cobra, porque já sabe que na frente vai ter um retorno disso, então, entendeu? E aí que tá a profissionalização, tipo, eu falei da profissionalização em torno de figuras de artistas, atores e cantores e tal, mas até nisso, então você tem, tipo, pensa, no primeiro, segundo Big Brother lá, a pessoa entrar, não tinha nem rede social, a pessoa entrava, saía, sei lá o que, sabe, era meio de qualquer jeito. Hoje não, mesmo a pessoa desconhecida vai ter alguma equipe e algum suporte, talvez não o ideal para ela resistir a uma possível crise bizarra, né? Exato. Mas vai ter, né? Então, sei lá, por exemplo, o caso lá da Carol Conká, teve um bom suporte, né? Porque teve a preocupação da própria Globo, com certeza, mas ela já era artista, já era cantora, já tinha essa estrutura. Se o que aconteceu com ela acontecesse com alguém que não for um anônimo, entendeu? Que nem a Juliette, talvez você teria um resultado mais negativo, uma pessoa ia se afastar totalmente, ia querer esquecer de tudo, entendeu? Porque é muito difícil, seria mais difícil, entendeu? Reverter, lidar com todas essas questões que chegam, né, nessas, que nem no episódio de hoje a gente tá vendo nos casos extremos, né, de alguns artistas. Né? Exato. E a gente estava falando aqui, sobre a questão da pressão, né, em cima das pessoas e como elas hoje se blindam em relação a isso e tal. E a gente comentou antes, né, justamente as pessoas que acabaram se suicidando, pessoas que morreram ali, né, de uma forma repentina e tal. E é lógico que tem as pessoas que morrem porque tiveram algum problema de saúde ali, ou já tinham, né, sua saúde debilitada e tal. Uma das pessoas que me lembrou, enquanto a gente estava falando aqui justamente sobre o cenário nacional, foi o Glauber Rocha, né? O Glauber Rocha morreu com 42 anos, gente. E é um cara que ele é um marco no cinema brasileiro, né? Ele é um marco, assim, um cara que, né, cineasta, ator, escritor e tal. É um dos maiores diretores da história do Brasil, assim. Se tu vai fazer uma lista, ele tem que estar na lista. Exato. Provavelmente na maioria das pessoas. Sim. Exatamente. E morreu assim, ele teve problemas pulmonares e tal. A gente tá falando que, né, ele morreu em 81 com problemas pulmonares. A gente tá falando de uma outra época, né? Provavelmente fumava-se muito, provavelmente, né? Já tinha... Era outro cenário, obviamente. Mas é um exemplo de artista brasileiro que nos deixou muito cedo e que, né, marcou a história do cinema. E foi muito cedo, porque com certeza ele poderia ter estendido essa história para além, né, do que ele fez. Era um cara realmente que foi muito impactante, assim, pro cenário nacional. Não, né? Com certeza, é isso. Ele tá, acho que num limite, né, assim, jovem, claro, tinha muito pra fazer, tava no auge, ou tinha talvez até passado desse auge, né, assim, tava um pouquinho depois, talvez, desse chamado auge, que também é uma coisa meio subjetiva, mas é isso, ele dá essa tristeza, porque ele podia ter feito muito mais, só que daí tem essa questão do como, né, a pessoa morre, né, tipo, tem situações em que você talvez aceita com um pouco mais de facilidade, ou talvez entende, porque é uma doença, porque a pessoa teve um processo, então a gente acha que tende a, sei lá, a aceitar de uma forma um pouco mais rápida, talvez, não sei se eu acho que conforta um pouco mais, né?
Porque dá a entender que não é uma ruptura. Não sei explicar exatamente assim, mas eu acho que é aquela coisa que você vê, às vezes, alguém sofrendo, alguém muito doente, você vai se conformando, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Às vezes até algum familiar, amigo, você vê a pessoa sofrendo, você vai meio que entendendo, né, aquela doença e às vezes debilita demais a pessoa e você vai se conformando. Então não chega a ser essa ruptura, né? Parece que a gente aceita um pouco melhor isso. O Dani falou que ele tá no limite. Pô, Dani, o cara tinha 42 anos. Não, então. 10 anos a gente tá lá, Daniel. Eu sei. Tá muito pouco. Mas assim, mas é mais um pouco, você já ele já sai da lista de pessoas que morreram jovens, sabe? Mas é complicado isso, né? 42 é muito velho, meu Deus. Tipo, não é velho não, mas você entende que, tipo, existe uma... Sei lá, mas é bizarro também, porque é subjetivo, né? Tipo, se for fazer uma lista... Ô, Dani, o Chadwick morreu com 43. O Glauber morreu mais novo que ele. Não, e é horrível, eu também acho. O que eu tô dizendo existe um sentimento diferente e ele é totalmente subjetivo, e pode ser que tem pessoas que tenham outros sentimentos, mas existe um sentimento diferente de quem tem uma promessa de projetos e tal, e depois de um tempo você sente que a pessoa, sabe assim, entrou pra história já de uma forma completa, sabe? Eu acho que talvez o que você queira dizer é que acho que ele deixou tanto projeto, né? Ele deixou um nome tão grande que parece que é como se ele tivesse meio que, sei lá, cumprido a missão dele, assim, né? Nesse sentido, sabe? E aí tem pessoas que você sente que não cumpriram tudo que podiam cumprir e tal. Mas obviamente, é subjetivo, é uma coisa de sentimento. Talvez então, mas aí a pessoa que não cumpriu é a pessoa que nos deixou cedo na sua concepção, é isso? Mas não, então, isso que eu tô falando mas também é muito subjetivo. Sim, Caso, é complicado. É foda porque parece que a gente tá querendo estabelecer regras, né? Você não pode chorar a morte de uma pessoa depois de tantos anos porque ela já... Não, assim, Mas é bizarro a gente falar sobre isso. Mas eu tava lembrando, tem um caso que eu fiquei sabendo pesquisando pra esse podcast, eu não conhecia, e tem a ver até com a coisa que a gente falou do tabu, né, de suicídio e tal, mas é outro tipo de tabu. Tem um ator dos anos que foi, assim, tipo, o maior sucesso nos anos 80 na TV brasileira, chamava-se Lauro Corona. Ele fez par romântico com a Glória Pires, lá no Dancing Days, sabe? Tipo, ele foi, assim, o maior galã da novela na época, numa época em que novela dava, tipo, uma audiência absurda, né? A Globo todo mundo só via Globo e tal. E ele morreu com 32 anos, em 89, de complicações da AIDS, né, numa época em que ter AIDS era uma sentença, né? Hoje não é mais, graças a Deus. Só que não se falava muito, sabe? Pelo que eu tava lendo, assim, tinha boatos de que ele tinha alguma coisa com o Cazuza, né? Aparentemente ele não tinha, e tinha boatos de que ele era primo do Cazuza, mas ele não era, mas é porque ele era meio parecido. Caraca! Ele tinha a mesma pinta do Cazuza, sabe? Aquele mesmo rosto, mesmo estilo, assim. Bem parecido, né? Super parecido. E ele era gay. Devia ter um preconceito também, né? Ali, então, de tentar botar toda essa galera no mesmo balaio ali. Mas assim, ele era, pelo que eu li da história dele, ele era gay, só que na época era um tabu, então era meio que subentendido, não se falava nem da AIDS, que era tipo, né, assim, as pessoas fingiam que não existia, falava-se muito pouco ainda, e nem que ele era gay, até porque ele era galã de novela, ele provavelmente jamais poderia falar isso abertamente e tal. Então ficou uma coisa, pelo que eu li, assim, ficou um negócio super na fofoca, aquela coisa, mas na notícia, no Jornal Nacional, falou que ele morreu de infecção generalizada, porque ele foi hospitalizado, tipo, enfim, eles, né, deram uma coisa, e aí entra isso, o tabu, o quanto não falar de um assunto, enfim, só faz a gente perder, né, no avanço do debate, assim. Sim. E é um caso que eu não conhecia, eu achei interessante de pensar nele agora. Nos 80
puta, né? Se a gente for colocar ali tudo que aconteceu, né? Em termos de AIDS e tal, teve uma galera realmente que nos deixou muito cedo, né? Do meio artístico mesmo, né? Música, atores, diretores, uma galera realmente que nos deixou muito cedo ali mesmo, realmente. O próprio Cazuza, o Renato Russo, né? Assim. Né? E falando no cenário global, né? Eu acho que o que tinha sido, assim, um ator que realmente tinha impactado, né, o pessoal, até porque ele vinha de uma grande franquia e tudo mais, era o Paul Walker, né? Que era aquele cara que era o boa pinta, surfista, o cara lindo e tal, e aí de repente num acidente de carro, uma ironia, né? Inacreditável. O cara morre num acidente de carro e aí depois eles fazem, e eu acho que isso foi uma das coisas assim que a gente também chamou a atenção, né? Porque o Velozes e Furiosos faz aquela cena em tributo a ele que foi uma inovação também, né? A gente nunca tinha visto isso antes, né? Os caras colocarem ele ali, usaram, né, os irmãos dele pra fazer o dublê de corpo e tal, e aí recolocaram o rosto dele ali, né, pra fazer uma despedida. Eu achei aquilo muito legal, realmente, assim, o jeito, né, como eles trataram, toda a equipe, né, do Velozes e Furiosos também, né? Eu achei bem emocionante também quando eu vi, assim, e acho que não só um respeito à figura dele, né, em forma de homenagear, mas também acho que a franquia, né, porque ele dedicou muito tempo da carreira dele àquela franquia, e eu acho que aos fãs também. Então foi uma homenagem meio mútua, assim, né, tanto pros fãs quanto pra ele. Eu achei bem bonito, assim, é uma das cenas que realmente, eu não sou tão fã de Velozes e Furiosos, mas foi uma das cenas que eu assisti e falei, caramba, comovente mesmo, sabe? Sim, porque e aí entra até uma mistura de ficção com realidade, porque lá no Velozes e Furiosos tem essa coisa da família, né, que eles falam, que eles são uma família, enfim, e só que eles eram mesmo, né, assim, em termos de os atores e tal. E o Paul Walker não era nenhum grande ator, né, em termos de como artista ele era, enfim, um ator de filme de ação e tal, mas ele era uma pessoa muito boa, todo mundo falava isso, né, que ele era uma pessoa muito, muito legal, né, daí isso que choca, né, quando é repentino e tal, né, assim, nesse sentido, né. Aliás, nesse sentido, vocês sabem, ou vocês têm notícia e tal, do que vão fazer com o Pantera Negra, porque eu tô muito curioso pra saber como que eles vão fazer com a questão do Chadwick, né? Eu não sei, mas eu vi saiu uma foto que tem a Lupita Nyong'o com o diretor e tal, né? Não sei se vai rolar. Eu acho que faria muito sentido, porque como ela era a rainha, né? Assim, ela seria a segunda na linha de sucessão ali, na né? linha sucessória de Wakanda, não deixa de ser foda demais. Ela tem perfil pra isso, né? A Lupita Nyong'o. E aí você subverte, não sei se já teve nos quadrinhos uma mulher como Pantera Negra, vestindo o manto Pantera Negra, não sei, mas seria muito foda, né? Eu acho que vai acontecer, assim. O Kevin Feige já tinha dado algumas entrevistas dizendo que eles não vão usar o CGI, não vão usar nenhuma tecnologia pra trazer o Chadwick de volta. Verdade, não vão? Eles não querem usar. Então eu acho que vai seguir nessa linha que o Dani falou. Eu acho que eles vão, assim, obviamente vão ter um trabalho de roteiro muito maior aí pra poder adaptar, né? Mas eu acho que eles vão trabalhar mais essa parte mesmo e trazer a Dora Milaje ali como uma nova Pantera, né? Vamos ver o que vai rolar. Porque eles vão ter que dar um jeito de se livrar do personagem, né? Ele não pode, de um filme pro outro, de simplesmente desaparecer. Vai ter alguma coisa ali. Eu lembro muito de quando a gente teve a questão da Carrie Fisher, porque foi meio isso, né? Ela acaba morrendo no meio das filmagens, aí ficou aquela discussão de o que seria feito, né? Como que eles iriam contornar isso e tal. E aí, no fim, eles acabaram contornando ali e tal, né? A personagem morre e tal, mas logo no começo do filme e tal. E aqui, o que me chamou a atenção é que eles confirmam o filme, né? E começam as filmagens já 1 ano depois da morte do Chadwick. Então, não é nem assim que nós tínhamos cenas já gravadas com ele pro filme 2 e tal, e, né, foi uma tragédia no meio das filmagens, então... Apesar que eles nem sequer sabiam também, né? Porque a doença do Chadwick era escondida até da produção, porque se fosse até um pensamento que as pessoas sabiam, já estavam meio que trabalhando um roteiro para fazer essa transição, né? Mas não, foi realmente uma ruptura, então acho que
eu também tô bem curiosa pra ver como é que isso vai acontecer, assim, porque se eles já não querem usar, não querem trazer de volta, vai ser uma coisa um pouco... acho que não chega a ser uma coisa que vai chocar o público, assim, que vai decepcionar, porque eu acho que eles devem estar trabalhando muito bem nisso, assim, sabe? E eu acho a melhor, assim, eu vou aproveitar o momento pra falar, eu acho essa parada de ficar usando CGI pra botar rosto de de pessoas que já morreram o tempo inteiro, sim, é um negócio que vai no limite da ética de um jeito que precisa ser discutido, e eu acho que não é uma coisa legal, sabe? Porque daqui a pouco vai ter gente querendo fazer filme justamente com o James Dean, sabe? A tecnologia tá tão avançada que você consegue, né? Pô, não é ele, é um dublê que daí tem um rosto. Pra quê, sabe? Então, sabe, eu acho que tem umas coisas que é bem complicado, precisa ser esse assunto é um assunto que vai precisar ser discutido depois, né? Assim, depois que a gente vai precisar discutir conforme a tecnologia avançar, mas eu acho complicado a gente ficar fazendo filme desse jeito. E tem projeto de Hollywood já pensando nisso, do tipo, porque daí se uma pessoa morrer, a gente fica explorando a imagem dela mais um monte de filme. Isso eles já estão repensando, né, contratos, né, quando você faz o contrato com o ator, justamente colocar ali também a questão do uso da imagem daquele ator, né? E tem também uma questão que é a familiar, né? Porque como você falou assim, pra que colocar o James Dean? Realmente, não tem um porquê, é só uma questão saudosista. Agora, em termos práticos, assim, né, financeiros, é a família do James Dean que vai lucrar com isso, porque vai ganhar alguma coisa, né, em função do uso da imagem daquele ator, né? Então, mas muito menos do que um outro ator, né? Lógico. Fora a questão do tipo assim, gente, vamos aprender a lidar com a morte, por favor, sabe? As pessoas morrem, né, gente? Eu acho que também eu acho que é legal ser usado quando não vou dizer necessidade, mas eu acho que, por exemplo, no caso do Paul Walker, no caso da Carrie Fisher, eu acho que quando você quer dar um desfecho para aquele personagem que acaba se tornando icônico, né? Então, assim, no meio de uma filmagem faz sentido. Agora, realmente eu não concordo também. Eu acho que trazer de volta, sei lá, Mary Morrow, James Dean ou qualquer outro ator, assim, mais saudosista, pra recriar um filme com essa pessoa, eu acho que já é um pouco demais, assim, sabe? Mas, por exemplo, teve um negócio que fizeram no Star Wars, né? Eles têm um ator da franquia antiga, não vou lembrar o nome dele, enfim, não vou lembrar o nome dele, mas enfim, eles pegaram, simplesmente colocaram o rosto dele. É um cara que aparece em uma cena rápida, mas ao mesmo tempo, gente, tirando um fã loucaço por Star Wars, quem ia se importar tanto que aquele ator era um outro ator meio parecido e não, sabe, ninguém ia reparar, ninguém nem ia sentir falta do cara, entendeu? Sim. É o Moff Tarkin, uma coisa assim, o nome do cara. Não vou lembrar agora. Mas é isso, sabe? Tipo, podia ter posto um outro ator e tudo bem. Não, ele vai pegar a imagem dele. Ele morreu faz tempo. Só porque é o mesmo personagem, porque Star Wars é maravilhoso. Pelo amor de Deus, sabe? Não, é demais. E tem outras formas também. Tem até aquele exemplo do mundo imaginário do Dr. Parnassus, eu acho. Que ali o Heath Ledger morreu no meio das filmagens. E aí eles recriaram ali, mudaram o roteiro e trouxeram Johnny Depp, Jude Law, pra poder fazer ali, colocaram como se fosse vários personagens, né? Como se ele mudasse de rosto, assim. E pronto, e ninguém morreu por isso, né? Ninguém, né, estranhou tanto essa questão. Então, acho que existem outros meios, sim, dá super pra fazer. Sim, com certeza. Exatamente, é que você esbarra justamente nessa questão, né? Do saudosismo com a questão do fanboyzismo também, né? Da galera. Porque, por exemplo, o próprio Paul Walker já tá tendo discussões ali de que no próximo filme do Velozes e Furiosos podem trazer o personagem dele de volta, justamente com CGI e tal. Nossa, e, cara, não fazia sentido, porque eles já deram um desfecho pro personagem, acabou. E perde já até o poder de impacto narrativo daquela despedida, que foi uma despedida justamente, todo mundo sabendo que ele morreu, mas na narrativa ele só seguiu um outro caminho, entendeu?
Isso foi muito bonito. Você perde até o impacto se você faz isso. E sabe uma outra coisa também que me incomoda também nessa situação? É assim, eu acho que é como o Dani falou, é algo que vai ser discutido, né? Conforme a gente for vendo isso aparecer mais e mais e mais, a gente vai discutir, porque tem uma galera que acha isso muito legal e o fato de você usar o rosto de atores e tal que já se foram e você colocar eles ali na tela, é mais ou menos como você fazer um filme de monstro, né? E aí você tem um monstro ali, quer dizer, você tem um dublê que tá ali, então você tá empregando uma pessoa, mas ela não está vestida dela mesma, ela está caracterizada, né, digitalmente por alguém. Eu acho que são pontos interessantes assim da gente discutir, mas uma das coisas que eu acho que é importante justamente da gente pensar é que não é por falta de ator, entendeu? Tipo, você não vai fazer um filme, vamos fazer um filme aqui contando a vida do James Dean, e aí a gente vai fazer o filme inteiro em CGI, a gente vai fazer o James Dean novo, o James Dean quer dizer, ele já era novo quando ele morreu, né? Mas o James Dean adolescente, o James Dean novo, aí, sei lá, vamos fazer com o rosto dele. Caraca, a gente tem tanta gente, e tanta gente a fim de trabalhar, e tanta gente nova, e tanta gente que efetivamente parecerá com James Dean, sabe? Que daria pra você colocar essas pessoas ali. Então, assim, não é por falta de material humano, entendeu? É simplesmente por um capricho tecnológico, sabe? Exato. E tanto que em 2001 teve um filme dele com o James Franco, né? Acho que foi 2001. Então pronto, sim, isso que acabou. Tá tudo certo. E com o James Franco, que é parecido com ele, né? Que é parecido com ele, Super parecido, assim. Mas tem um ator que acho que a gente não pode deixar de citar quando se fala de pessoas que morreram jovens, que é o River Phoenix. Ah, sim. Por quê? E o motivo é muito simples. Ele atuava pra um caralho, aquele cara. Ele era novinho e ele fazia umas cenas, assim, umas atuações... Tipo, ele tinha uma verdade, né, nas atuações que era sensacional. E ele morreu com 23 anos... já tendo feito grandes filmes, já era um grande ator. E óbvio que no rompimento mesmo, aquela coisa, você sente que ele podia ter feito muito mais coisa, ter entregue muito mais. Só pra exemplificar, ele fez Garotos de Programa, Conta Comigo, né? Ele fez esses filmes. Sim, no Conta Comigo, o personagem dele é um dos mais interessantes também. É um garoto meio revoltadinho, assim, e tal. Não sei que a galera, né, de 80 vai lembrar. Que tem um olhinho mais fechado, assim, e tal, e ele é meio revoltadinho, meio bravinho, assim. O Garoto de Programa, inclusive, é um filme bem interessante. Em inglês é My Own Private Idaho, nada a ver, mas tudo bem. Que é baseado numa peça do Shakespeare. E aí tem vários momentos que é encenado, tipo, é teatral o filme, sabe? É bem interessante esse filme. Quando assisti, eu achei bem, bem legal mesmo, do Gus Van Sant. E ele é todo encenado, tem toda uma proposta diferente que você vê que o próprio ator já estava voltado para esse tipo de filme, né? Assim, para fazer filmes com alguma proposta diferente, com bons roteiros e tal. E assim, é isso, ele morreu de overdose, né? Numa casa noturna, inclusive, que era do Johnny Depp, né? É uma história bem triste, assim, né? Ele morreu no banheiro, se não me engano, né? Então, né, tragédia e tal, tem a ver um pouco, né, com essa coisa de ser muito jovem, ter muito sucesso, daí acaba, enfim, abusando das drogas e tal. E é isso, né, enfim, irmão pra quem não sabe, né, irmão do Joaquin Phoenix, que seguiu e tal, até hoje homenageia, né, o irmão e tal. Sim. E acho que é um nome que não tem como não citar, porque o cara, eu acho que principalmente por isso, porque além de ser uma história triste, ele atuava de maneira sensacional. Quem sei lá, só viu Conta Comigo, que acho que é um dos mais famosos até hoje, procurar ver os outros filmes dele é bem legal, porque você vê quanto ele atuava bem. Assim. É verdade, é verdade. Eu achei mais recentemente, assim, que deu uma chocada também, eu acho que foi a morte da Naya Rivera, né? Aquela atriz do Glee, assim, também foi uma coisa... E falam bastante daquela maldição, entre aspas, do Glee, né, que a gente teve aí a partida do Cory Monteith em 2013, eu acho, depois veio a Naya Rivera também, a gente tem um outro ator que eu não lembro o nome agora que cometeu suicídio, depois tem envolvido com pedofilia, se não me engano, né. Então, da Naya Rivera, assim, foi um choque também, né, porque tudo bem que ela não estava nesse auge todo, mas foi um susto, assim, sabe, alguém morrer afogado no auge da idade, assim, sabe, bem, bem complicado. Não sei se vocês
chegaram a acompanhar tanto isso, mas... Eu lembro da tragédia em si, porque eu não acompanho o Glee, né? Mas eu lembro da tragédia, né? Da repercussão, assim, da galera falando sobre o que aconteceu e tal. Isso eu lembro bem. E é mais uma dessas tragédias, né? Que a gente fica... A gente fica, assim, muito tocado, porque principalmente quando atinge essas pessoas muito jovens, a gente tá falando aqui de alguns casos da galera não ter 30 anos. É uma coisa muito frágil, sabe? Você fica olhando para aquilo e fala, caraca, como a vida é frágil, né? Como ela é muito passageira, é muito frágil mesmo, né? É muito frágil. E tem esses casos assim, que às vezes é coincidência mesmo, provavelmente mas né, do Glee. Talvez o do Glee, no caso do Glee especificamente, acho que tem muito a ver com o... Se bem que a Naya Rivera foi um acidente, né? Morreu afogada. Mas os outros dois acho que talvez tenham um pouco a ver com essa coisa de serem jovens, com bastante sucesso, né? Tem toda essa questão. Drogas, suicídio, enfim, são elementos que se repetem, né, na história de vários artistas. Mas você falou, né, que o pessoal fala do Glee ter algum tipo de... né, de essa coincidência, né, da pessoa acaba exagerando, mas eu lembro do filme do próprio Juventude Transviada, lá do James Dean. Os 3 protagonistas morreram super jovens e também de maneiras super estranhas, assim, né? Um foi assaltado, deram uma facada nele, ele morreu. A Natalie Wood também, acho que foi um caso super... Acho que até hoje é meio estranho, né, o caso dela, que ela também foi afogada, mas tem uma suspeita de que pode ter sido o marido dela, né? O marido dela matado ela, deixado ela se afogar, algo do tipo, mas ainda não se sabe e tal. Enfim, sempre. E eu lembro que quando eu vi isso, eu falei, gente, no filme só, os 3 principais tiveram fins trágicos e muito jovens, né? Então, sempre tem essas coisas, assim, às vezes as pessoas ficam confabulando, mas às vezes infelizmente, né? São coincidências, né? É um caso também, de 2 casos que eu acho que seria legal de lembrar aqui, que são de pai e filho, né? O Bruce Lee e o Brandon Lee, né? O Bruce Lee foi, tipo, uma reação ao remédio, e assim, uma coisa meio maluca, deram um remédio pra ele tomou e aparentemente ele não reagiu errado, tinha algum tipo de reação àquele medicamento e ele morreu, né? Negócio super, assim, né, à toa, né? Aquela coisa meio besta que você fala, gente, que a pessoa morre assim. E o Brandon Lee, eu lembrava dele, eu lembro na época saiu O Corvo, né? Que foi o último filme dele, ele tava gravando o filme e tal. Eu lembro que foi muito falado, mas eu ainda era mais moleque, não tava tão ligado assim. Mas é interessante porque, assim, ele morreu de um tiro no próprio set, né? Assim, foram dar um tiro nele supostamente falso, só que eles colocam, né, uma coisa na arma lá pra sair o tiro, pra aparecer e tal. Era pra ser uma bala de festim, né? Isso, e acho que era uma bala não chegou a ser uma bala de verdade, óbvio, mas seria uma bala de festim que foi posta de uma forma errada, ou tinha um material que não devia estar lá e tal, e ele acabou morrendo pelo efeito por ter levado esse tiro. E aí disse que depois desse filme, depois do caso do Brandon Lee, que também morreu super novo, né, teve toda uma mudança de segurança na filmagem. Hoje em dia, os tiros não são feitos mirando pra pessoa, eles fazem sempre mirando pro lado, e aí a câmera tem que ter um truque de câmera pro tiro, pra parecer que a pessoa que vai dar o tiro tá dando o tiro mesmo em direção à pessoa, mas é truque de câmera na maioria das vezes, porque é justamente pra evitar possíveis acidentes, né? E embora eu acho que talvez hoje tenham até mais tecnologia pra fazer armas cenográficas melhores e mais, sei lá, mais eficientes e tal. Mas acho que é uma prática que continuou em Hollywood justamente porque depois do que aconteceu com ele, assim, é interessante de pensar, né? Tipo, como esses acidentes geram que a prática mude, né, no set. É o famoso melhor prevenir do que remediar, né, gente? Então, faz sentido. Caraca, eu fiquei muito impressionado com essa história, não conhecia ela, não. Sim, mas é muito louco, né? Tipo, assim, foram dar um tirinho de falso, porque era do filme, e acertou nele, e ele teve sangramento e tal. 28 anos ele morreu.
O Brandon e o Bruce Lee morreu com 32, acho. E tem aí, eles falam dessas teorias da conspiração, né? Que teria um grupo ligado a isso, que tentou matar o pai e matar o filho. Enfim, teorias da conspiração em Hollywood. Mas daí assim, é aquilo lá, é teorias da conspiração. Teorias da conspiração, com certeza. É a famosa notícia quando dão na TV que falam assim, fulano afirmou sem provas. Sem provas. Exatamente. Exatamente. É aquilo. Pode ser, mas, né? E a gente falando aqui de coisa trágica, me veio na cabeça a Daniela Pérez, né, gente? Falando de Brasil, que também foi outra morte, assim, bem chocante na época, né? Tudo bem que eu tava ali engatinhando ainda, mas lembro que minha mãe fala muito disso até hoje, assim, de quanto que chocou o país, né? A morte da Daniela Pérez e tal. Bem assustador. Eu lembro justamente porque foi muito recente, né? Não lembro se ela ainda estava na novela ou tinha acabado de sair. O cara também, né? O cara tinha feito a novela, né? Sim. Da Glória Pérez. E o motivo teria sido porque ele não tinha o destaque que ele queria. Quer dizer, o cara, né? Doente total. E tá solto. Tá solto. Tá solto, que político ele apoia, você não ficará chocado. Acho que a gente não precisa nem mencionar, né? Cara. Assim, eu compreendo. Esse caso é um caso super chocante, assim, pra quem não sabe, né, a garotada que está ouvindo a gente aqui e tal, a Daniela Pérez, ela é filha, né, da Glória Pérez, que é autora de novelas e tal, e a Daniela era bailarina, atriz e tudo mais. Na época acho que ela tava namorando, né, com o Raul Gazola, né, ela tinha um relacionamento com ele e tal, e ela foi morta pelo colega de trabalho, um ator também, o Guilherme de Pádua, matou ela, um feminicídio clássico assim, né, e o cara foi preso e tudo mais, e hoje tá aí, tá solto, é isso, matou ela, né, e lidem com isso. Justiça nesse país, né, gente? Ele tava namorando com ela. Não tava namorando com ela. Ele era. Não. Ele fazia o papel de namorada. Isso. Tanto que ele teve a ajuda acho que não sei se na época era namorado ou esposa dele pra cometer o crime, né? Isso. Sim, verdade. Então, e ela tinha 22 anos na época, né? Quando ela faleceu, então. Mais um caso aí de morte, essa ruptura de vida e que talvez se tivesse viva teria feito muito mais coisa, né? Seria hoje uma grande atriz. Exato, exatamente. E com as novelas da mãe dela, provavelmente, mas que fez grandes novelas depois e tal. Aí, só pra gente terminar aqui, eu vou dar uma roubadinha no nosso jogo aqui, né? Nessa discussão sobre cedo, porque esse era um assunto que vira e mexe passava pela minha cabeça e tal, e a gente nunca encaixou ele aqui, né? Efetivamente, assim, de trazer artistas que se foram e tudo mais. A gente passou aqui por alguns artistas que eles nos deixaram muito cedo. Agora, tem alguns artistas que eu queria mencionar que eles nos deixaram, não necessariamente cedo, mas eu acho que eles nos deixaram e talvez eles não tenham tido a relevância, sabe? A grandeza, assim. As pessoas talvez não reconheçam essas pessoas como os grandes artistas que são. E eu acho que a gente tá falando sobre isso, desses artistas, eu acho que seria bacana, né, mencioná-los aqui, alguns deles, aqui do Brasil, efetivamente, né? Um deles, por exemplo, que eu acho que nos deixou cedo, foi o Domingos Montanher, né? Que faleceu de forma trágica também, né? Em São Francisco, no Brasil, né? No Sergipe, do lado, né, da Camila Pitanga, uma coisa super, super triste, assim. Na época que ele morreu, ele estava filmando o Velho Chico. A gente teve que ver também, né, a TV trazer, de alguma forma, resolver ali a questão do personagem dele, porque ele era, inclusive, protagonista, né, do lado da Camila Pitanga, e ele morreu no meio das filmagens. Foi um negócio, assim, super chocante, né? E era um cara talentosíssimo, né? Palhaço, empresário, produtor teatral, um cara que amava o teatro. Pra mim, tava vivendo o auge da carreira dele. Ele vinha de uma sequência, assim, de atuações, onde ele era o protagonista, né? Que ele estava ali entre os
protagonistas ali e tal, mas um cara super talentoso e tal, e que, sabe, depois a gente foi acompanhando, né, o noticiário. A Camila Pitanga foi gigante assim também, né, no pós-morte dele, por tudo que ela passou, o sofrimento, tudo. Então acho que o Domingos Montanheiro é um cara que a gente merece mencionar e lembrar, né? E você comentou da frase, né? De uma frase da Denise Fraga. Tem um filme que ele fez com a Denise Fraga, que é muito bacana, é muito bonito, assim, chama De Onde Eu Te Vejo. Apenas para serviço, tá na Globoplay no momento. Lindíssimo, inclusive. Então esse é um cara que, né, morreu com 54 anos, jovem, e assim, que merece ser lembrado. Uma atriz que merece ser lembrada, essa já morreu um pouco mais velhinha, né, que é a Marília Pêra, com 72 anos, em 2015. Tinha alguns problemas de saúde e tal, mas é talvez uma das nossas maiores atrizes, assim, do cenário nacional, né? Uma atriz monstruosa, assim, com uma presença encantadora, atriz, cantora, diretora, também vinda do teatro, né? E que fez, né? Ganhou mais de 80 prêmios, atuou em 49 peças, fez novela pra caramba, 20 filmes e tal. Era uma atriz espetacular, assim. Para quem teve a oportunidade, né, de ver alguma coisa da Marília Pêra enquanto ela estava em vida, foi um privilégio, mas agora vale a pena você ir atrás, porque tem muita coisa boa dela, inclusive, né, de fácil acesso. Então acho que a Marília Pêra é outra que merece ser mencionada aqui. E aí, duas atrizes que essas daqui eu tava louco pra falar sobre elas, inclusive uma delas eu até ia propor pro Dani pra ser um podcast tipo 500 ou sabe assim, um número cheio. Mas são duas atrizes que eu também acho que merecem ser citadas aqui. Essas são menos ainda reconhecidas pelo público. A primeira é a Chica Xavier, né? Uma atriz que morreu com 88 anos em 2020, fez muito cinema, muito teatro, muita televisão. A Chica também, uma atriz, sabe, poderosíssima. E uma das coisas que eu me surpreendi com a história da Chica Xavier foi que ela era funcionária pública, né? Ela tinha na cabeça dela, e ela falava isso inclusive para os filhos, para os netos e tal, que era necessário ter uma carreira que desse um sustento ali, né? Que desse uma constância, na verdade. Essa que era a preocupação dela. Que você tivesse certo na sua vida um ganha-pão ali que você sabia que ia vir todos os dias. E ela, né? Uma atriz preta, né? Vinda, imagina, ela nasceu em 32. Passou, assim, por os mais diversos graus de racismo que vocês possam imaginar. E não foi pouco. Tanto que a Chica Xavier hoje ela é muito lembrada principalmente pelos papéis que ela fazia como empregada doméstica, sabe? Então sempre assim com papéis que diminuíam ela, mas ela fazia com um carinho. Você vê a Chica Xavier na tela, é um amor que vem dela, assim, que você fala, caraca, eu quero essa mulher pra ser minha avó, sabe? Eu quero um colo dela, sabe? Ela tinha muito carisma, né? Muito carismática. Muito, muito. Uma delícia de ver ela falando, o timbre da voz, né? Ela fez Sim a Moça, fez Renascer, né? Umas novelas clássicas, assim. E eu acho que é uma atriz também que merece. E a que eu tinha pensado em falar sobre ela em algum episódio, que é, pra mim, também uma das atrizes mais fortes que a gente teve aqui, é a Ruth de Souza, né? Essa morreu com quase 100 anos. Né? Quase 100. Aqui configura-se realmente que eu estou roubando aqui no nosso tema. Mas foi jovem, poxa, foi jovem. Foi jovem. No padrão que todo mundo vai cedo, né? Tipo, exatamente. Porque eu acho assim que Ruth de Souza, Chica Xavier são atrizes que mereciam a eternidade, sabe? Que são atrizes que mereciam estar com a gente assim, que a gente pudesse acompanhar. A Ruth de Souza, pra quem não sabe também, uma atriz que faleceu em 2019, né? Com 98 anos.
E, cara, fez de tudo também. E um pouco diferente do tipo de atuação da Chica Xavier, a Ruth de Souza, ela tinha uma classe, assim, era uma presença, sabe? Quando ela aparecia em tela, ela se impunha, assim, naturalmente os seus olhos iam em direção daquela mulher. E eu acho que ela é uma atriz que, obviamente, né, ela acabou saindo de cena, né, depois de fazer muito teatro, muito cinema, muita TV também. Ela sai de cena, né, mais velha e tal, mas ela passa um tempo assim sem as pessoas falarem dela e tudo mais. E essa é uma atriz que eu acho que mereceria, tipo, várias homenagens, prêmios em nome dela e tal, porque foi uma atriz que basicamente rompeu, sabe, com essa questão da figura negra dentro do audiovisual, entendeu? Ela aparece com uma força ali, com papéis potentes e com uma qualidade de atuação que a gente não via, entendeu? Então, é uma atriz, assim, nasceu em 1921 e ganhou, né, também muitos prêmios e tal. O principal deles talvez tenha sido justamente em Sim a Moça, no Festival de Veneza em 54, que ela leva o prêmio e de melhor atriz, né, nesse festival. E a gente não fala direito da Ruth de Souza, sabe? E só essa curiosidade aí do Festival de Veneza é que ela foi a primeira atriz indicada ao prêmio, né? Então, é um marco na história, assim. Então, realmente as pessoas precisavam ter dado muito mais valor, assim, sabe? Exatamente. Então fica aqui, eu queria roubar no jogo, né, com essas coisas aqui, mas eu acho que são merecidas. Essas pessoas aqui é da nossa história. E eu acho que, acima de tudo, a gente tá falando aqui de pessoas que nos deixaram e que, né, a gente sente falta de todas essas que a gente comentou aqui, que poderiam estar aqui, foram muito cedo e tal, mas essas pessoas aqui são pessoas que a gente vai sentir saudade. Talvez tenham ido no seu tempo, né, por conta da idade e tudo mais, mas assim, são pessoas que a gente vai sentir saudade, principalmente pelo talento que tinham, né? Isso a gente nunca mais vai ter, vai ficar pra história, né? Detalhe da semana, aquele momento, né, que a gente tem aqui para trazer dicas para você. Afinal de contas, né, em época de pandemia, ficar em casa, nada melhor do que a gente trazer aqui várias dicas para que você aproveite melhor a sua semana. Dani, vamos começar com você. O que você trouxe de bom aí pra gente inaugurar aqui o Plano Detalhe? Vamos lá. Eu vou indicar então 2 filmes. Primeiro, eu quero indicar um filme coreano chamado Em Chamas, que eu ainda não tinha visto. E aí eu fui lá e vi. E é impressionante a quantidade de camadas que esse filme tem. Assim, absurdo, assim, a quantidade de críticas e de pontuações e de elementos que o filme tem, mas ao mesmo tempo de carga dramática, de camadas de interpretação que você pode ter, porque tem muitas interpretações. É do diretor Chang Dong-lee, ganhou prêmios, foi, né, enfim, passou em vários festivais, ele é de 2018, e, enfim, é um filme, assim, incrível, tem meio tenso, mas ao mesmo tempo tem o seu tempo, ele tem 2 horas e pouco de filme, assim. Tem o mais famoso dos atores é o Steven Yeun, né, que fez o Minari e tal, é o único americano, né, na parada, mas o resto são todos coreanos. Assim, é uma história incrível, que flerta com crítica à sociedade, né, aos problemas das crises na sociedade, e é uma história que, se eu falar, vai parecer boba, né, mas é basicamente um cara que faz amizade com uma moça, enfim, que ele refaz a amizade, porque eles já se conheciam da escola, ele acaba se envolvendo com ela, e ela pede pra ele cuidar da casa dela e do gato que ela tem, e depois ele fica com ciúmes de um suposto namoradinho que ela arranja depois dessa viagem que ela faz. Mas é muito mais do que isso, só vendo pra entender. É um filme muito maravilhoso. Quando esse podcast sair, vai faltar poucos dias pra ele sair de cartaz do Sesc Digital em Casa, que você tem no canal, no site do Sesc. Se não tiver mais no Sesc, porque tá de graça, mas é por pouco tempo, ele tá disponível no Belas Artes à la carte. Segundo filme que eu quero indicar, um filme que, assim,
é muito foda. Também tem 1h e pouquinho, 1h20. E eu até coloquei no Twitter, eu falei, gente, a diretora fez esse filme pra mim. Eu vi esse filme e falei, gente, esse filme é pra mim. Sabe, assim, ele me bateu muito, assim. Filme lindo, chama Antiga Alegria, ou Old Joy, que acho que ele é mais conhecido pelo nome em inglês, da Kelly Reichardt, que tá com quase todos os filmes dela disponíveis ou todos, não sei, disponíveis lá na MUBI. Eu vi assistir lá e dá pra você ver o filme lá. É um filme que ele toma o tempo dele pra falar sobre a relação de dois amigos que faz tempo que não se veem, que tomaram rumos diferentes, né, na vida. E eles resolvem fazer um acampamento. Um deles liga e fala, cara, vamos acampar amanhã, tipo agora, assim, né, em pouco tempo, e num lugar que eu descobri e tal, que é legal. E eles vão. E aí o filme tem todo um clima, assim, e você vai vendo, tipo, a construção desses personagens com olhares, com a maneira deles se agirem. É muito sutil o filme. E ele fala muito disso, dessa coisa acho que até na sinopse, né? Tá lá, ele é a pessoa que são pessoas que ainda não são de meia idade. Né, o famoso são velhos demais para serem jovens e jovens demais para serem velhos. E é muito interessante, muito bonito, assim, super tocante o filme. Você tem que engajar com ele, tá? Não é um filme que é tocante se você ligar lá e ficar, né? Não, você tem que estar afim, sabe? Mas é lindo, lindo, lindo. Enfim, falei demais, é isso. 2 filmes. Anotei aqui, fiquei empolgada. Pois é, eu também. Caraca, não é sempre que a gente escuta o Daniel Cury falar assim, este filme foi feito para mim. Essa foi uma frase forte. Teve uma hora que eu falei, gente, esse filme, eu acho que ela falou assim, o Daniel vai assistir esse filme em 2021, sabe? Ele vai gostar. Ele vai gostar. Mas é muito foda. Muito bom. Anotado aqui. Muito bem, muito bem. Então tá aí. Lembrando, né, você ouvinte, que tudo que a gente tá falando aqui terá link no post desse podcast. Então se você não pegou alguma coisa, vai aqui no post e aí vai estar lá tudo anotadinho. É só você clicar, você vai ser direcionado aí para tudo que a gente tá falando. E aí, Tami, o que você trouxe de bom pra gente aí de Plano Detalhe? Então, eu tenho uma minissérie que foi até falada há pouquinho tempo aí, que é a Mary of Easttown, que é protagonizada pela Kate Winslet, né, de Titanic, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que foi uma série que, assim, eu comecei a assistir sem aquela pretensão, sabe? Eu vi muita gente falando bem, mas você tem que dar uma desconfiada, né? Só depois que você assiste que você realmente dá o seu veredito ali. E, cara, eu peguei ela num domingo cedo, assim, e eu fui até a noite assistindo, completamente viciada. Kate Winslet já é uma atriz, assim, que todo mundo gosta e sabe da qualidade da atuação dela, mas ela se entrega demais nessa série, então vale muito a pena pela história, mas também para ver as camadas da Kate Winslet como uma atriz de drama, sabe, assim, me tocou muito assistir essa série. E é basicamente aqueles dramas HBO que a gente gosta, então é uma detetive ali que passa a investigar um caso de assassinato numa cidade da Pensilvânia, e ao mesmo tempo a vida dela pessoal tá indo por água abaixo, assim, e é uma série que tem não só essas camadas dramáticas, assim, mas também eu acho que tem um poder muito forte, assim, nas atuações, sabe? Ela traz ainda o Evan Peters, que é aquele menino do American Horror Story, como um detetive também, então eles formam uma dupla ali muito legal de ver os dois atuando juntos, são atuações bem poderosas. E é isso, é uma sériezinha que tem 7 episódios, assim, você consegue ver num domingo, num sábado, tira 7 horas do seu dia pra assistir, assim, que você não vai conseguir parar. E ela tá na HBO Max, então fica aí a minha dica, meu plano detalhe. Pô, muito legal, tá aí, então, série pra assistir, 2 filmes legais aí pra ver. Eu vou trazer outras coisas aqui um pouquinho diferente. A primeira delas, eu tô seguindo, tô adorando aqui encontrar algumas contas no Instagram que eu não seguia. Eu falo, caraca, como assim eu não tô seguindo? Então, recentemente, eu vi e estou seguindo agora o Instagram do Milton Nascimento. Maravilha. Primeiro que, assim, a gente vê, né? A gente vê o Milton já é uma coisa maravilhosa. Mas uma das coisas que eu tô gostando é que eles colocam nas redes sociais do Milton, com certeza é a assessoria dele, né, que faz isso, colocam lá trechos assim, sabe, de ele cantando umas músicas mais antigas e não sei o quê, e eu fico encantado
encantado com Milton Nascimento, assim, como ele é talentoso, as letras das músicas, sabe? E só pra vocês terem uma ideia, eu caí nesse Instagram com um post recente que eu vi, que me foi sugerido, dele no programa do Jô, quando o Jô ainda tava no SBT, e aí ele pega o violão, o Jô pega aquele bongô, né, que ele tocava, e aí o Jô vira pra ele e fala assim, putz, o que eu vou fazer aqui? Daí ele começa, o Milton dá deixa pra ele, né, ó, vai nesse ritmo aqui, dá ali o ritmo, o Jô começa a ir no ritmo e o Milton começa a dedilhar ali, começa a cantar, e aí quando eu vi isso, eu falei, caraca, como eu gosto de Milton Nascimento e eu nunca mais ouvi, que vergonha! aí já comecei a seguir ele ali e tal, então fica a minha recomendação pra quem quiser acompanhar, né, o Milton Nascimento no Instagram, tá lá, e é muito legal de ver isso. E aí o meu outro plano de detalhe é o seguinte, eu tenho usado com uma certa constância agora, não tava usando tanto antes e tal, mas aí agora eu me vi usando mais, que é o aplicativo, né, o Just Watch. É um aplicativo que eu acho que ajuda demais as pessoas, porque primeiro que ele mostra ali todos os streamings, né, todos que a gente tem acesso, ele mostra lá. E o legal dele é que assim, você consegue olhar lá e falar assim, deixa eu ver, por exemplo, os filmes que estão estreando agora, que estrearam esse mês. Eu quero ver só os filmes que estão estreando nesse mês na Netflix. Eu quero ver só os filmes que estão estreando nesse mês na HBO Go, no Globoplay, no Telecine. HBO Max. Uhum. HBO Max, o Rafa é cringe. Pois é. Então você vai lá nele, você coloca e já sabe o que tá saindo aquele mês. Isso já é super legal. Uma das funções que eu uso nele bastante é chegar lá e colocar assim, deixa eu ver os filmes que estão com uma pontuação alta no IMDb, por exemplo, sabe? Então eu coloco lá filmes que tem 7 pontos pra cima no IMDb. E aí eu coloco, me mostra todos os filmes 7 pra cima que estão em todos os streamings que eu tenho. E aí eu vou adicionando, tirando filme, colocando série, também ele mostra série. Enfim, é um aplicativo que eu acho que é muito válido, principalmente se você é como eu, que entra no streaming e fica zapeando. E aí, eternamente, pois é. E o meu resumo no final é tipo, nossa, hoje eu fiquei 1h30 zapeando ali, foi super legal, um drama entre pegar uma série e um filme, que incrível. Esses dias eu vi um tweet que falava, né, o tempo que eu tô escolhendo, eu já teria visto um filme, né? Cara. 1h30 é o tempo de um filme, você já teria visto 2. Exato. Acho que já tem streaming, sei lá, que tem tipo assim, o famoso aleatório. Você clica, vem um trem pra você ver. Geralmente eu nunca quero ver o que eles indicam. Eu fiz isso com a Netflix, não quero ver isso agora não. Entra no loop eterno. Então fica aí, fica essa dica aí. Bom, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 423, batemos esse papo aqui incrível, né, sobre artistas que perdemos muito cedo, artistas que perdemos, né, falamos aqui sobre a responsabilidade dos artistas, a pressão e tudo mais, né, que envolve essa profissão que a gente tanto gosta, né, que a gente consome, né, a arte que essa galera produz pra gente, e a gente não tinha como fazer esse podcast aqui sem a nossa querida Tamires, que veio aqui de novo bater esse papo aqui com a gente. Tami, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, adoramos ter você aqui mais uma vez, e eu queria que você deixasse aí todos os convites, né, para quem quiser te acompanhar no Cineclick, mas eu já vou deixar aqui inclusive a recomendação de sigam a Tami no Twitter. Ela inclusive dá dicas ali de filme também, faz umas reclamações muito pertinentes. Então
Eu sou a pessoa, eu falo assim, o Twitter não é o meu LinkedIn, tá? Às vezes eu tô reclamando da minha vida, eu tô falando várias coisas aleatórias, mas quando é pra falar sério, eu falo sério também. Não, e você já fez dicas de filmes que você fala lá que eu falo, nossa, é esse que eu vou ver agora. Ai, maravilhoso, tá vendo? Eu sou influencer do Rafa. Total, muito total. bom. Ai, meninos, obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês, assim, é risada, é papo sério, então... enfim, mais uma vez aqui uma participação muito bacana. Obrigada mesmo por esse convite, por confiarem em mim aqui para falar desse assunto. E eu tô lá no Cineclique. O Cineclique é um site que tem notícias de cinema, notícias de série. A gente tá falando aí sobre várias coisas, várias novidades. Tem crítica, galerias de imagem. Então, assim, é um mundo completo ali. Então é só acessar cineclique.com.br que você encontra a gente. Nas redes sociais, o Twitter é @Cineclique e no Instagram, @CinecliqueOficial. E as minhas redes pessoais, o meu Twitter aí, quem quiser dica, quem quiser ouvir reclamação, tá lá de tudo. Vocês vão saber da minha vida, vocês vão saber do meu trabalho. O @ é TamisVL com TH e o meu Instagram é @TamisV. Então vocês me encontram aí e me acompanhem lá para vocês saberem um pouquinho mais do meu trabalho e de mim também. É isso aí, muito bom, muito bom. Dan, obrigado também pela sua presença aqui mais uma vez, né? Também fica a dica, hein? Acompanhar o Dani lá. O Dani também traz muitas coisas interessantes lá. Sim. Eu dou RT em notícia interessante, pelo menos isso eu faço. Às vezes a gente reclama, às vezes é assim, gente, a gente às vezes acorda, eu falo que o Twitter é o diário, né? Você tá falando pra ninguém, mas você tá falando pra alguém sim, então tá tudo bem. É bem isso, é o famoso tô falando pro vento esperando que alguém se intrometa, né? Exatamente. E no Twitter todo mundo tem opinião, né? Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu peguei e falei assim, tomei a vacina, né? Tomei a vacina. Aliás, vacinem-se, né? Por favor, todo mundo que tá ouvindo a gente. Mas eu tomei a vacina, daí a hora que eu falei, vou publicar. Porque eu publicando, a gente estimula as pessoas também a tomarem a vacina. A hora que eu fui escrever, por um breve momento, eu falei assim, caraca, será que eu vou escrever daquele jeito idiota que o Daniel falou que as pessoas escrevem? Aí eu fui até o Twitter do Daniel, fiquei olhando lá, encontrei um elogio que o Daniel fez a alguma pessoa porque ela escreveu corretamente, falei, eu ia escrever certo. Então não é só RT, é cultura também, viu, Daniel? É cultura, gente, é cultura. Mas sem preconceito linguístico, tá? Eu sou chato só de brincadeira. Enfim. Mas é isso, obrigadão também pela participação. Valeu, Rafa, obrigado a todo mundo. E espero que gostem deste podcast. Espero que ele tenha sido mais leve do que pesado, apesar do tema. Apesar do tema, exatamente. É isso aí, o podcast Cinemação 423 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função, é design estratégico. É isso aí.